Olá, amadas. Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. E nós estamos juntas fazendo a leitura do livro Depressão, o que todo cristão precisa saber. Esse capítulo foi dividido em 2 áudios e nós vamos agora para o áudio número 2. O tema do capítulo é Nem toda depressão é igual. Nós vamos agora para depressão em idosos. A depressão é um dos transtornos emocionais que mais atingem os idosos. A prevalência da doença e como ela se apresenta podem variar de acordo com a situação vivida pelo paciente. A depressão na terceira idade se manifesta em 2 grupos: idosos que nunca tiveram depressão e passam a ter, idosos que já tiveram depressão ao longo da vida. Clinicamente, uma das diferenças entre depressão que atinge os idosos e a depressão que afeta os mais jovens são as queixas somáticas, sintomas físicos, muito mais intensos e frequentes nos mais velhos. Os sintomas depressivos nesse grupo podem envolver dores pelo corpo, falta de apetite, insônia, perda de energia para realizar tarefas do dia a dia, sendo a tendência ao isolamento e apatia importantes sinais de alerta para a identificação da doença. O idoso, principalmente no início do quadro depressivo, não exterioriza os sintomas depressivos mais clássicos como tristeza, angústia e crise de choro. Em geral, o quadro de depressão no idoso é menos evidente. Idosos que já tiveram depressão ao longo da vida, que possuem casos na família, que apresentam doenças clínicas com histórico de internações e que possuem déficits sensoriais, deficiência auditiva ou visual, têm um risco muito maior de apresentar sintomas depressivos. Por outro lado, os sintomas depressivos também podem ser consequências fisiológicas de outra doença. Algumas enfermidades frequentemente apresentam-se como manifestações de sintomas depressivos: doença de Parkinson, demência de Alzheimer, falta de vitamina B12, acidente vascular cerebral, hipo ou hipertiroidismo, câncer de pâncreas, lúpus, infecções virais e inúmeras outras. Dessa forma, todo idoso com depressão deve fazer um check-up clínico completo para verificar a presença dessas e outras doenças. Não há prova que a depressão possa levar à demência. No entanto, em muitos casos, antes do surgimento de um quadro demencial, como Alzheimer, o paciente apresenta vários sintomas depressivos, meses ou anos antes da piora da memória. Da mesma forma, é muito frequente que pacientes que tenham demências desencadeiem depressão, e que essas duas enfermidades caminhem juntas no idoso. Depressão em crianças e adolescentes. A depressão em crianças e adolescentes tem aumentado significativamente. Apesar dessa evidência, a depressão nas crianças e nos adolescentes costuma ser negligenciada e não tratada. A depressão prejudica o desenvolvimento escolar, afetivo e relacional das crianças, produzindo sequelas que podem persistir por toda a vida. Em relação aos fatores de riscos, normalmente a depressão na infância e adolescência está relacionada a fatores genéticos ou estresse emocional vivenciado pelas crianças. Em crianças pré-escolares até 7 anos, os sintomas mais comuns são dores físicas. É comum sentir dores frequentes e inespecíficas, como dor de cabeça e dor de barriga. Em 70% dos casos de depressão nessa faixa etária, as crianças manifestam queixas físicas de fundo emocional. Outros sintomas comuns são a perda de prazer em brincar e ir à escola, ansiedade, retraimento social, hiperatividade, irritabilidade, perda de apetite e dificuldades para dormir. Em crianças escolares entre 7 e 10 anos de idade, a tristeza já é mais verbalizada. A criança consegue descrever esse sentimento, além de irritabilidade e tédio. Nessa idade, é comum choro fácil, desânimo, isolamento dos amigos e dificuldade de aprendizagem escolar. Podem ocorrer dificuldades de concentração, aumento da ansiedade
e, em alguns casos, a criança passa a manifestar desejo de morrer. A baixa autoestima pode ser um dos primeiros sinais de depressão na infância, bem como a dificuldade de relacionamento com amigos e familiares. É comum a criança dizer que os colegas não gostam dela ou que não tem amigos. As queixas somáticas, dores, são menos frequentes. Em escolares e pré-escolares, é muito importante que os pais observem as informações fornecidas pelos professores e estejam mais atentos a mudanças de comportamento dos filhos. Vou repetir essa frase. Em escolares e pré-escolares, é muito importante que os pais observem as informações fornecidas pelos professores e que estejam atentos a mudanças de comportamento dos filhos. A depressão em adolescentes apresenta sintoma muito parecido com a depressão de adultos. Entretanto, o quadro traz algumas particularidades. Os adolescentes com depressão nem sempre estão tristes, podem ficar irritados, instáveis com crise de agressividade e raiva. O que normalmente é visto como rebeldia pode ser o início de sintomas depressivos. Adolescentes deprimidos podem abusar de álcool, drogas, ter baixa autoestima, insônia, perda de peso e, em alguns casos, podem machucar a si mesmo, cortar os braços com lâminas e objetos cortantes. Adolescentes têm um alto risco de suicídio. Dessa forma, todo relato de pensamento de morte não deve ser visto como manipulação ou tentativa de chamar atenção, mas como um indicativo importante e que demanda cuidados médicos e psicológicos. Muita atenção, vou repetir essa frase. Adolescentes têm risco alto de suicídio. Dessa forma, todo pensamento relatado de desejo de morte não deve ser visto como manipulação ou tentativa de chamar atenção, mas como um indicativo importante e que demanda cuidados médicos e psicológicos. As causas da depressão em crianças e adolescentes são genéticas e psicossociais. Normalmente, crianças com depressão grave apresentam um histórico de depressão na família. Ter um dos pais com depressão aumenta em 3 vezes o risco de uma criança também ter depressão. Abuso físico, sexual, emocional, bullying, morte dos pais, amigos ou familiares aumentam o risco de depressão infantil. É comum crianças com depressão apresentarem outros problemas emocionais, como transtorno de pânico, de ansiedade generalizada e transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Quanto mais cedo se inicia o tratamento, melhor é a resposta clínica e a evolução, evitando-se sequelas comportamentais. Terminamos esse capítulo riquíssimo em conhecimento e informações, né? Deus abençoe, até o próximo áudio.